Você falou no começo sobre sua família ser segundo e Deus acima. Fala de Deus pra gente um pouquinho. Quem é Deus na sua vida? Ah, cara, ele é meu alicerce hoje. Assim, é um processo. Sim. Porque eu não tenho nenhum tipo de placa religiosa. A minha única placa é Jesus. Essa é a minha placa. Eu não tenho uma pessoa. Se eu tenho alguém, vamos dizer assim, eu não tenho um líder, alguém assim. Uhum. Meu líder é a Bíblia ali, meu devocional. Entendeu? Esse é meu líder. Esse é quem eu leio e entendo. Tem dia que eu não entendo nada, mas tá tudo bem. E me conecto. Essa é a minha conexão. Esse é meu Deus. Esse é meu Jesus, sabe? É o cara que eu leio ali a palavra, eu choro, eu rio, eu falo, o que você tá falando? Que eu não tô entendendo nada, sabe? Deus ele... Eu falo pra Natália isso, sabe? Cada dia que passa, eu me sinto mais próximo de Deus. Principalmente no mundo que tá hoje. Principalmente pra minha família, sabe? Então, Deus é mais que um amigo, é mais que um irmão, ele é mais do que... ele é o meu líder, sabe? Ele é tudo, 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 tudo. Se eu tenho alguém pra conversar, eu converso com ele, sabe? Eu não sou um cara que eu tenho muitos amigos, sabe? Eu acho que muitos amigos me têm, mas eu não tenho muitos amigos, sabe? Então, assim, não dizendo que alguns amigos aí não são meus amigos, senão depois eu sou mal Depois, interpretado, né? Mas sabe aquela pessoa que você convive o tempo todo dia, sabe aquele negócio de você mandar uma mensagem pra pessoa e falar assim, sabia disso? Olha que legal. Não, eu não tenho, entendeu? É a Natália, entendeu? Mas, no caso, tem muitas coisas que não é coisa humana, é só sobrenatural. Eu acredito nisso, entendeu? Então, ainda mais por N coisas que aconteceram na minha vida, né? Na, pós o que a gente vivenciou com a Alice e tudo mais. Então, assim, eu acho que se realmente eu não tivesse me apegado a Deus e a cada dia que passa na minha vida eu não estiver próximo a Ele, eu não consigo dar um passo na minha vida. Eu necessito de Deus todos os dias na minha vida. Sabe? Você tem a Natália, que é sua esposa, né? E você tem 3 filhos, Sim. é isso, né? Eu tenho 3 Três filhos. filhos. 3 filhos. E a Alice não está mais nesse plano. Não, E aí eu queria que infelizmente. você falasse um pouquinho da história da Alice, o que aconteceu, se antes você já tinha essa fé toda em Deus, ou se a partir desse processo, né, do que vocês passaram com a Alice, porque os seus 2 outros filhos vieram após a morte da Alice, Sim, né? sim. E como que foi também ter um outro filho após o que aconteceu? Porque eu penso como mãe que não é fácil, né? Você recomeçar uma história que é um outro sentimento. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. 2011 a gente ficou junto. 2012 ela engravidou da Alice. 2013 a Alice nasceu. Finalzinho de 2012 ela engravidou, né? E aí, dia 16 de setembro de 2013, a Alice nasceu. Aí, só que quando a Alice nasceu, a gente já sabia do problema de coração dela, né, e tal. Com 4 ou 5 meses de gestação, a gente descobriu. E aí, a gente soube que a gente ia ter que passar por um processo de cirurgia e tudo e tal, né? E aí, a Alice fez a primeira cirurgia, né? A gente sempre com medo, né, da cirurgia, tudo. Fez a segunda cirurgia, enfim, um monte de medo. E aí a terceira cirurgia ela também teve, né? Fez também. Né, ela tava super saudável. Aí N coisas aconteceram, né? Tal. E aí aconteceu ela não ficar com a gente, né? A gente passou 40 dias no hospital e tal. E aonde eu me apeguei muito assim, juntando, né, a parte Alice e a mudança do Johnny, né? E Deus, foi que a Alice ela era uma criança tão leve, tão pura, sabe? Tão, Feliz. sabe? Tão feliz, sabe? E ela nunca falou, tipo assim, a gente, na época, a gente
gente frequentava uma religião de espírita, né? E a Alice, ela ia com a gente e tal, né? Só que no caso, a Alice, ela amava assistir, videozinho falando de Jesus, sabe? História de Jesus. E ela cantava música pra gente, sabe? E sabe, isso me pegou, sabe? E quando a gente foi pro hospital e tal, por incrível que pareça, a pessoa que cuidou da Alice, ela é uma pessoa, assim, com uma extrema fé, assim, gigantesca, sabe? Mas muito, assim. E ela pulava plantão dela pra ficar com a Alice, sabe? E ela orava com a gente, sabe? E ela ficou com a Alice, assim, até o último segundo, de verdade, sabe? Ela dobrava a hora dela pra ficar com a Alice também, sabe? Então, assim, eu tenho, assim, um amor, assim, uma gratidão pela Fernanda, assim, imenso. E eu falo que Deus, assim, ele faz as coisas, assim, muito, muito... Eu tenho uma frase que é assim, ó. Deus é inteligente demais. Ele nunca erra. Nunca. Nunca erra. E nesse meio tempo, eu ia pra Rio Preto e voltava, tatuava. E a Natália ficou no hospital. Eu ia pra Rio Preto e voltava praticamente todos os dias. Então eu ia, ficava à noite e voltava. Eu ia e voltava, e voltava. Aí... eu falo que pelo fato de Deus, por causa que, assim, a Fernanda ficou cuidando da Natália lá, sabe? E da Alice. Ela orava e tudo mais. E aqui em Fernandópolis eu tive um outro anjo, que eu chamei, é o Pablo, né? Que também ele ia na minha casa, ele orava comigo, sabe? Ele ia... Pablo, cheguei em casa, era meia-noite, ele ia pra minha casa, a gente ficava orando, a gente ficava falando de Deus. E, sabe, então nesses 40 dias, né, a gente foi tão, parece que acolhido, assim, e foi onde eu realmente me apeguei muito, 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 sabe? E foi onde, assim, você acaba se sentindo sozinho por tudo que você acreditava, por tudo que você tinha. Realmente, hoje, eu falo que tudo que eu acreditava foi quebrado, sabe? Foi pro chão, de verdade. Eu não tenho 1 centímetro de fé de tudo que eu acreditava, sabe? Assim, não, acho que 1 centímetro é muito. Nada, zero, sabe? Ah, você não... Não, não, não. Porque, assim, tem até um outro amigo meu hoje que a gente conversa algumas coisas, né? E a gente tem essa mesma política hoje, né? E depois disso, de tudo que aconteceu, eu resolvi que a única pessoa que eu preciso dar satisfação e ter fé é Deus, é Jesus, é pronto, é só.